Na Bíblia, nós temos sim profetas encarnados e desencarnados. Até no recente programa eu falei que os espíritos profetizantes, quer dizer, os profetas desencarnados, eles se manifestam através dos médiuns ou profetas encarnados. Kardec deixou claro para nós que quando ele diz que uma pessoa é médium, ela é, na Bíblia, um profeta. E temos tanto profetas desencarnados como desencarnados. E, por exemplo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, lá nós temos Paulo dizendo que os profetas estão subordinados, aliás, desculpem-me, ele diz assim, os espíritos dos profetas estão subordinados aos profetas. Quer dizer, esses espíritos profetizantes estão subordinados aos médiuns, que dão passividade para eles, que aceitam a profecia, porque o médium experiente, ele aceita a profecia ou não, ele aceita o comunicado ou não. E quando um espírito traz uma mensagem boa, é uma profecia. E agora, essa profecia pode ser falsa. Existem falsos profetas encarnados e desencarnados. Então, quando a mensagem não é de acordo com a verdade, com o Evangelho, então o Espírito, ele que está se manifestando, é um profeta falso, porque a profecia dele é falsa. E nós temos, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. João diz assim, irmãos, examinai os espíritos, para saber se são de Deus, do bem ou do mal, para que não venhais dar crédito a falsas profecias. Ele está falando de espíritos, examinar os espíritos. Quando a Bíblia fala em espírito, ela está dizendo espírito desencarnado e não espírito encarnado, como às vezes a gente encontra algum biblista aí, anti-espírita, querendo dizer que João está se referindo aos espíritos encarnados. Não, porque quando a Bíblia se refere a espírito encarnado, ela se refere à pessoa. Ela fala abertamente, ela se refere a pessoas, a uma pessoa, até com o nome dela. E então está claríssimo ali, examinai os espíritos, quer dizer, desencarnados. Porque, repito, toda vez que a Bíblia fala em espírito, em determinado espírito, ela está se referindo a um espírito desencarnado e não encarnado. E temos então, tanto profetas desencarnados, como profetas encarnados. Isso está muito claro aí nessa passagem de João, que nos pede para examinarmos os espíritos, para sabermos se são bons ou maus, para sabermos se as suas profecias são verdadeiras ou falsas.